Estar aqui nessa noite. Agradeço ao pastor Cristo pelo convite, os demais irmãos da casa, as irmãs. Fico muito feliz de voltar aqui ao Belém, aonde Deus me resgatou, aonde eu aceitei a Jesus. Foi no Belém. Lembro até hoje. Tudo começou ali na Cidade Jardim, ali com Canuto, e através de uma palavra. E hoje Deus fala de missões, de ID para a sua vida. Quando você vive o ID, quando você faz o ID, há uma diferença aí no bairro, há uma diferença no ministério. E imagine no céu naquele grande dia. Será maravilhoso. Amém, irmãos? Fico feliz de ver as irmãs aqui. Alguns irmãos eu conhecia, Como o pastor falou, nós somos um pouquinho conhecidos, Trabalhamos aí numa empresa aqui em Pindamonhangaba. Trabalho com marketing e propaganda. Meu negócio é vender, abaixar e subir preço, Subir eu não gosto, gostaria de abaixar, mas não depende só de mim, Mas não só abaixo e subo o preço, eu aproveito a oportunidade também para ministrar e falar da palavra de Deus ali onde eu estou. Às vezes eu me pego pregando para pacote de arroz, pacote de feijão. Irmãos, estou no meio do hortifruti, estou orando, estou falando do amor de Deus. E sempre cola alguém, chega alguém do lado, falou para que ele está falando. Quando vê, convido para ir para a igreja, falo do amor de Deus e assim Deus opera. Aonde você estiver, aonde tiver um ente querido seu nessa noite, tenha certeza que Deus e o Espírito Santo de Deus estará tocando nele ou nela nessa noite, aonde quer que ele ou ela esteja. Amém? A minha esposa, ela precisou dar uma saidinha, que nós estamos vocês sabem, cuidar de ovelhas, tem as ovelhas, Aí de vez em quando você tem que correr. E quando eu vinha para cá, tocou o celular, falei, minha esposa, eu vou lá, você me deixa, vai lá, resolve a questão dessa ovelha, ou traz ela para participar do culto, ou vem com ela, e depois a gente vê o que faz. Então é assim, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. Eu quero dizer que Deus fala para mim e para você nessa noite: acalma o teu coração, tem de bom ânimo. O que te aflige nesta noite? O que está doendo aí no seu coração? Pastor, só eu sei o que eu estou passando. E eu estou falando hoje para mães, para alguns jovens nessa igreja, e nós sabemos que mães têm passado por esses tempos. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que muda essa história. Você vai ver o que Deus vai fazer lá na sua casa a hora que você chegar lá. Enquanto você está aqui, mãe, aclamando você, pai, e quando você está aqui buscando a face de Deus, um milagre está sendo gerado lá. Não sei se é numa esquina, não sei se é na rua, na calçada, em algum lugar. O Espírito Santo está tomando alguém agora para mudar a história. E eu creio nisso, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, se puder abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Segundo Marcos, Evangelho de segundo São Marcos 1, a partir do versículo de número 29, é uma passagem conhecida. Mas eu entendo que quanto mais conhecido, muito mais Deus vai falando. A cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada culto, Deus quer falar comigo e com você de uma forma, Livro de segundo Evangelho de Marcos 1, a partir do versículo de 29, amém? Diz assim a palavra do Senhor: a cura da sogra de Pedro. Deus quer curar você nessa noite. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre,
e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e a servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Amém? Até aqui, irmãos, podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, para os irmãos entenderem um pouquinho, e Deus, hoje eu estava ali, como eu falei, no meu trabalho, acho que já há uma semana, né, pastor? O pastor fez esse convite, se eu não me engano, acho que foi até na terça-feira passada, eu acho. Foi, né? Oi? Acho que foi na terça-feira passada, né? Estava ali onde eu trabalho, na empresa, e conversando com o pastor ali, Deus nos trouxe a um bate-papo. De repente, eu falando do amor de Deus e ele também, que a gente já se conhece, né? E aí, Deus nos levou, ele falou, eu quero convidá-lo a estar na igreja terça-feira. Eu falei com o meu pastor também, presidente, porque existe uma coisa. Ah, mas o senhor não é pastor? Mas eu tenho que ter obediência a alguém. Deus fala de obediência também nessa noite. E eu liguei para o meu pastor, presidente, pastor, posso? Pastor, fique à vontade, leva o evangelho, faça o IT, E aí, estamos aqui nessa noite para a honra e glória do Senhor, não é para mim, não é para o pastor, toda a honra e glória nessa noite é para Deus, e a nossa vida tem que ser dessa forma. Mas vamos à palavra de Deus. A Bíblia fala assim que andava um homem com Jesus chamado Pedro, Simão Pedro. Ele andava com Jesus. Esse homem, ele estava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele testificava do que Jesus fazia. Ele andava com aquele que se operava o milagre. Aí eu estava ali, comecei a conversar comigo, falar com Deus. Deus, mas se Pedro andava com o Senhor, como isso aconteceu na casa de Pedro? Aí eu pergunto à igreja, às vezes está perguntando para ela mesma, pastor, mas eu estou aqui na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus, eu tenho meus compromissos com Deus, e ainda algumas coisas acontecem lá na minha casa, algo está acontecendo na minha casa. A enfermidade chegou na minha casa, pastor. O álcool também chegou na minha casa, a droga chegou lá, atingiu de repente meu filho, meu marido, um irmão, atingiu alguém muito querido da minha parte. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite que nós não estamos livres dessa situação. Pastor, mas Pedro estava com Jesus. Olha só para você ver, Pedro estava andando com Jesus. E a Bíblia fala então que Pedro, ele chega na cidade dele, porque ele já vinha de uma caminhada, ele já vinha operando com Jesus, acompanhando Jesus. E quando ele chega na cidade, ele faz um convite para Jesus. Olha só, você tem convidado Jesus? Convidar Jesus é querer que todos os dias Jesus esteja na minha vida. Estar com Jesus não é ficar preocupado, puxa, mas Jesus está comigo, eu estou com Ele, estou me preocupado com o que, irmã? Deus está falando nessa noite para a igreja, calma. Levantou uma tempestade lá, chegou uma situação difícil, de repente em meio, passando a pandemia, surgiu o desemprego, está vendo aí milhares de desempregos. Está vendo N situações aí após pandemia.
E pessoas estão ficando desesperadas, mesmo pessoas que andam com Jesus, estão dentro da igreja, e de repente fala, puxa, eu não vou servir mais o evangelho, eu não vou mais, vou parar de andar com Jesus, algo aconteceu de errado na minha vida, olha como é que está. E para ajudar ainda, e eu conversando, falando com Deus, mas se Pedro andava com o Senhor, Pedro estava com o Senhor, como que a enfermidade ainda chegou na casa dele? Aí eu comecei aqui, a Bíblia não vai falar, mas eu fui conjecturando comigo mesmo, falando comigo e com Jesus hoje lá na empresa, no supermercado onde eu trabalho. Eu falei, Senhor, mas Pedro então andava com o Senhor, o Senhor veio operando um milagre, e de repente na casa daquele que está com o Senhor, na casa daquele que está aqui fazendo a obra, ajudando na igreja, aquele que está orando por outras pessoas, como acontece isso ainda na vida lá? Ei, minha irmã, de repente algo está te afligindo por este tempo. Algo está te afligindo por este tempo, mas eu quero dizer para você que Pedro, jamais ele abandonou a Jesus ali, ele caminhava, ele não largou mão, ele foi até o fim. Eu quero dizer para você nessa noite, seja o que você está vivendo, seja o que você está passando, vivenciando, não abandone o barco, não pare, não desista. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãs, já há 10 anos da minha vida, há 10 anos já da minha vida, ou um pouco mais, eu, a minha esposa e hoje praticamente quase que toda a igreja lá na cerâmica, lá no meio do mato, lá no finalzinho lá, né? Nós desenvolvemos um trabalho, nós trabalhamos com missões, nós vivemos missões, nós almoçamos, jantamos, nosso trabalho é missões. Pastor, mas o senhor viaja para o mundo? Não, fazemos aqui mesmo, dentro da nossa casa, fazemos no nosso bairro. E o pastor falava agora há pouco ainda, de sábado, fazer missões, viver um ID. Mas e aí, pastor, quando eu vivo o ID? É o mesmo que aconteceu com Pedro. Olha só, para você entender como é que vai ser a sua vida agora, daqui para frente, como que pode ser ela. Se eu viver o ID, se eu me envolver no ID, algo sobrenatural começa a acontecer na minha vida. E aí nós vivemos o ID lá na cerâmica. Eu escolhi para minha vida viver o ID. Como é isso, pastor? Nós desenvolvemos um trabalho que é pregar em casa de recuperação. Alguém que conhece casa de recuperação? Muitos falam em clínica. Clínica, eu falo clínica médica. Você vai lá, passa, faz o exame. Para mim, as casas são casas, aonde aquele garotinho, aquela garota, porque nós trabalhamos com casas masculinas e femininas, são mais de 150 homens, 60 mulheres. Isso aqui em Pindamonhangaba. Aí, nós começamos a desenvolver este trabalho. Por quê? Porque nós passamos a mesma situação de Pedro. Pastor, pastoreando a igreja, vivendo na igreja, adorando a Deus, ainda fazendo também o ID nos bairros, de repente a droga chegou dentro da minha casa. Quer dizer que o inimigo não brinca de ser inimigo, ele é sujo. E ele quer derrubar, ele quer envergonhar aquele que está na igreja. Mas só que ele não viu o tamanho do Deus que você está servindo. Ainda que a enfermidade estava lá, mas ninguém sabia, né? Quem vinha com Pedro, quem vem com Pedro, com quem você está andando, é com Jesus. Fique calma. E aí, servindo a Deus, buscando a Deus, ainda as drogas chegou dentro de casa por intermédio da minha filha, a mais velha. E aí? Aí é a hora que aconteceu, aqui a Bíblia não fala, mas deve ter acontecido com você por esses tempos. Você que de repente está vivendo essa situação na sua casa. Pessoas do mundo lá fora ficam assim, olha, ó,
Mas não é crente? Mas não é a irmã lá do ciclo de oração? Olha lá o filho na droga, olha o marido bebendo, a isso, aquele outro. Vai ter? Porque eu fico imaginando que Pedro chegando na casa dele, o povo do lado de fora falando: ué, mas esse aí não é o que anda com Jesus? Como que a sogra dele está doente? Olha, a sogra dele está ardendo em febre e vai morrer. Mas se Jesus que diz que faz milagre tudo, não chega, não cura, não é nem para ela estar doente. Vão falar da sua vida, vão falar da sua casa, vão ver algumas coisas lá, vão se levantar. Vai. Mas a Bíblia fala assim: ai daquele que se levanta contra o ungido meu. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que eles vão ver lá na frente o que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer. Aí a Bíblia fala então que Jesus é convidado por Pedro, como você tem feito. Jesus, vamos à minha casa. O senhor está um pouco cansado. Nós viemos já evangelizando, veio curando, veio caminhando. E mal sabemos que vem pela frente ainda, muita obra há de fazer ainda. E diz a Bíblia então que Jesus entra na casa de Pedro. Jesus já entrou na sua casa, Jesus já entrou na sua história, Jesus está lá na sua história. Jesus está lá trabalhando lá no marido rebelde, né? Como eu falo, ainda rebelde sem causa, né? Que arruma um pretexto para beber, um pretexto para xingar, um pretexto para reclamar. Somente quando a irmã começa, ou o irmão começa a se arrumar para vir para o culto, já vai para o culto, para que isso? Que não sei o quê. Mas está tudo errado lá. E você vai buscando. E você vai buscando. Os levantes vêm. E aí assim foi também na nossa vida. E quando então nós vimos uma situação, o inimigo foi, afrontou a nossa família, nós servindo a Deus. De repente eu vejo uma situação onde a minha filha estava enterrada nas drogas. E aí você no trabalho, chega aqueles que estão com a vida mais torta do que a nossa, do que a minha e a sua, que não vê os defeitos dele, mas consegue ver o dos outros. Que é isso? Aí eu olhava aí, aí pastor, como é que está a sua filha? O senhor não vai fazer nada, toda errada, indo para as drogas, acontecendo isso, aquele outro. Sabe o que eu falava? Enquanto a minha esposa chorava dentro de casa. Eu lembro de um episódio que até hoje eu trabalhava na época na Ford, e eu chegava de madrugada, por volta de 2 horas da manhã. Eu morava ali no Araretama. Amo o bairro abençoado. Só que problemas de droga vai ter em tudo que é canto, irmãos. Aqui na Mombaça, vai ter no Village Paineira, vai ter em tudo que é lugar. Até dentro da igreja o inimigo tenta infiltrar alguém para tirar da presença. E aí, eu lembro que eu estava dentro do ônibus. Depois uma noite de trabalho, quando eu chego 2 horas da manhã, um abençoado cutuca aí, pastor, você não é o pastor? Olha lá fora. Eu olhei e estava lá minha filha, com a mãozinha assim, levando as drogas para cá, para lá e correndo. O senhor não vai fazer nada? Eu falei assim, eu não preciso fazer nada. Eu tenho um Deus que faz tudo e muito mais por mim. Ué, pastor, mas está lá, é mulher, está nas coisas erradas aí, mas se tem uma coisa que o inimigo perde feio, é quando eu uso essa chave aqui, joelho. Enquanto o senhor está aqui no meu ouvido falando aqui, tentando me induzir ao mal, a descer lá, querer resolver com a minha força. A minha esposa também está lá em casa, de joelho na cama, orando. E o senhor vai ver o fruto que vai dar lá na frente. Que é isso? E o inimigo quer afrontar, vai falar, vai ver lá no presídio, daqui a pouco está vendo indo preso, vai falar, irmãos. Mas aí a gente ouvia, dói, tem coisas que dói.
Tem coisas que as pessoas falam machucam. Só você sabe o que está passando. Há palavras que machucam. Aí, chegava um ponto mais à frente, eu descia, caminhava até minha casa, chegava lá, estava minha esposa no pé da cama, entrava a esposa. Aí eu ajoelhava com ela também. Ela falava: marido, você não viu a nossa filha por aí? E aí? Eu falava: não, esposa, eu não vi, mas eu tinha acabado de ver. Tem coisas que você não pode sair falando por aí. Dói em você, mas você segura ali. Eu sabia que se eu falasse para ela que eu tinha acabado de ver, ia doer mais nela ainda. Mas aí eu pegava: esposa, vamos orar. E foi anos, irmãos. 1 ano, 2 anos, 7 anos. A minha esposa orando. E deu trabalho. Até que um belo dia ela saiu de casa. Fez igual o irmão contou aqui, o filho pródigo. Foi embora de casa. Pega os talentos, foi. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, mas de repente alguém pediu o talento. Deixa, eu não quero saber de igreja, deixa eu ir para o mundo. Ei, vai. Você quer ir? Vai. Mas a hora que Jeová pegar você lá, vai te trazer também. E aí, ela foi, irmãos. Passou uns 2 anos lá. Um belo dia nós fomos visitá-la na casa dela. Chegamos lá, irmãos, aquela imundície. Droga para todo lado. A menina estava mais fina que a perna dessa câmera aqui. E aí nós olhamos para aquilo, a minha esposa chorava, eu chorava, e ela também chorava, colocando umas roupas dentro de um saco de lixo, que é assim que o inimigo faz, depois que ele usa, que ele faz tudo, que ele judia, ainda coloca-se no lixo para mostrar que é só aquilo. Mas aí nós estamos ali, jamais nós abandonamos Jesus. Nós continuamos na caminhada, no difícil. Aí sentamos com ela, falamos: e aí, filha, o que você quer para você, para a sua vida? Eu lembro que ela olhou para mim, para minha esposa, e falou assim: olha, eu tenho pai, né? Eu tenho mãe. Eu falei: você tem. E aí, o que você quer para a sua vida? Ela falou: eu quero uma mudança de vida, me ajuda. Aquele que está lá na sua casa hoje, meio rebelde, que não quer nada, eu quero dizer que ele vai te pedir ajuda. Ele ou ela vai te pedir ajuda. Mas sabe o que nós fazíamos também nesse período todo? Toda vez que ela chegava em casa toda drogada, como diz por aí, né? Mais louco que o Batman, que eles falam assim, né? No linguajar, toda drogada, irmãos. Nós abraçávamos e dizia: eu te amo, Jesus te ama. Sabe o que você vai fazer quando você sair daqui? Eu não sei a situação lá. Eu não sei como é que você vai se encontrar lá na sua casa depois que você sair daqui dessa noite. Mas você vai chegar lá nessa pessoa, nesse irmão, nesse amigo, nessa pessoa, vai falar: olha, pode estar mais louco do que o Batman lá. Eu te amo, Jesus te ama. Não desista, não pare de lutar, não pare de clamar. Está doendo, mas continue buscando. Está doendo, mas continue orando. Está difícil, continue caminhando com Jesus, que a hora que ele entrar, a diferença é feita de outra forma. E aí a minha filha pediu ajuda. Abraçamos ela, levamos para casa e teve aquele momento que chama-se abstinência. Aí é terrível, mas nós passamos junto, eu e minha esposa. Arrumamos uma clínica feminina, levamos ela para bem longe, e lá ela teve um encontro novamente com Jesus. Se falaram que da sua família, aquele lá não tem mais jeito, eu quero dizer para você nessa noite que tem jeito. Deus vai mudar a linguajar de pessoas. Aquele que tentaram te envergonhar vão poder contemplar o que Jesus vai fazer na vida dos seus. E aí nós pegamos ela, levamos lá para o centro de recuperação. Passou lá 9 meses. Feminina. Foi muita luta espiritual, luta travada. Resumindo, hoje,
A minha filha tem 20 e poucos anos, Cristo me conhece muito bem. Nasceu, foi criada, batizada no Belém. Belém, cresceu com as crianças, foi para os jovens, foi regente, cresceu ali, no Belém. Mas resolveu ir dar uma saidinha no mundo. Foi experimentar as coisas do mundo. Aí passou 9 meses. Teve um encontro novamente. Perdeu muita coisa, perdeu de estudar, de fazer faculdade. Enquanto isso, a irmã mais nova correu, foi fazendo a parte dela. Aí, hoje, eu quero dizer que as pessoas que falavam para minha esposa, não é para tentar envergonhar, irmãos, mas não é vergonha não. Vou te dar uma bolsa transparente. Sabe o que significa isso? É para você ir lá no presídio visitar a sua filha, porque está na droga. Você já deve ter ouvido isso, né? Mas eu quero dizer que aquele lá vai ser orgulho na família. Vai ser a diferença e ainda vai chegar aqui, vai dar testemunho do que Deus fez. Aí, irmãos, ficou lá. Hoje, a minha filha é formada bombeira, é formada enfermeira. Hoje ela trabalha aí para a prefeitura de Pindamonhangaba, de enfermeira, resgatando o quê? Vidas. Salvando o quê? Vidas. Além disso, o que mais, pastor? Ela também é missionária. O que ela mais faz aí é resgatar pessoas que estavam na mesma situação que a dela. Sabe o que eu quero dizer para você à noite? Que a mesma situação que o seu ou a sua ou alguém está vivendo ou você está passando, os seus vai fazer esse mesmo trabalho, esse mesmo ID, vai resgatar outras pessoas, vai tirar outros das drogas, vai tirar da prostituição, vai tirar do álcool. Você está entendendo, minha irmã, meu irmão? Porque você não deixou de viver o ID agora. Você não deixou de andar com Jesus. E a Bíblia fala que aonde Jesus chega, algo acontece. Jesus chegou na sua casa, Jesus chegou lá na sua vida, Jesus está chegando no seu trabalho, aquele que você tem orado, aquele que você tem buscado, aquele que você tem falado do amor de Deus para ele lá no trabalho, lá na família. Tem aquele revoltado, aquele irmão, aquele sobrinho, aquele que não quer nada, que não vem falar do amor de Deus. Ei! Viva o ID, faça o ID acontecer na vida dele. Aí diz que Jesus, então, ele entra por uma porta. Quando ele entra, Pedro vai indo um pouquinho mais à frente. E no que Jesus passa, ele para, volta e olha. E quando Jesus olha, ele vê a sogra de Pedro enferma. Jesus está vendo a enfermidade, Jesus está vendo o que você está passando nessa noite, Jesus está vendo o que está acontecendo na sua vida. E aí diz que quando ele chega, ele estende as mãos, e a sogra de Pedro apenas estende as mãos para ele, e ao tocar no mesmo instante, ela é curada, cessou a febre. Eu quero dizer para você nesta noite, que cessou lá na sua casa os pesadelos, cessou lá na sua casa agora toda a droga, cessou na sua casa todos aqueles problemas que tem te afligido, tem te deixado ali preocupado, preocupada. Aonde Jesus chega, algo sobrenatural acontece. E o que a sogra de Pedro faz na mesma hora? Diz que ela se levanta e vai fazer algo para Jesus comer, se alimentar. Eu quero dizer que depois que tudo isso passar, você vai poder levantar, você vai poder fazer algo ainda mais para Jesus. Você vai poder fazer muito mais ainda para Deus. E sabe os seus lá, que não queria nada com Jesus,
vai poder fazer muito mais e vai fazer muito mais ainda. Para irmos resumindo nessa noite, nós ministramos a palavra de Deus, ajudamos irmãos ali na Cerâmica, um bairro bastante retirado. Irmãos, o estado de pobreza é só você vivendo lá para você entender, né? Todo mês, e como nós desenvolvemos o trabalho de casa de recuperação, graças a Deus, então nós ganhamos muito alimentos, levamos para a clínica, é leite, é arroz, é feijão, é tudo isso, porque uma pessoa quando sai da abstinência, eu costumo falar que ela tem fome de 10 mendigos, e come, vira panela. Então você imagine mais de 150 homens comendo, irmãos. É uma das clínicas, fica aqui no Piracuama, no Bom Sucesso. A outra fica aqui no Lagoinha. E as outras aí tem Taubaté, São Zé, Guarujá e vai embora. E nós rodamos todas essas clínicas aí hoje. E aí, quando a gente recebe a bênção, também nós abençoamos ali o povo da Cerâmica. E ali eu me deparei com uma senhora, chama-se Irmã Cida, igual as irmãs aqui de cabelinho branquinho. Pensa numa senhora de oração, igual as irmãs dessa igreja, igual essa igreja. E ela está ali labutando com o neto dela. O neto dela era um dos terrores lá da Cerâmica, o que aprontava e bebia, usava droga. Comigo hoje. Mas aí foi, graças a Deus, quinta-feira passada, nós estávamos indo para o monte. No caminho, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Aí chegamos ao monte para agradecer e hoje ele está trabalhando, né? Porque depois que você deixa Jesus entrar na sua vida, algo acontece. E o Luiz Fernando deu muito trabalho. Eu lembro que eu estava na igreja, que até comentava com o pastor aqui, eu sentado aqui, lá a nossa porta não tem esse bioma, então eu fico de olho lá fora. E o Luiz Fernando passava para cá, passava para lá, com um chapéuzão grandão, os olhos coloridos, e corre com droga para cá, corre com droga para lá, e eu só aqui, né? E eu olhava para a avó dele ali no banco, e a senhorinha orando, e chorava, né? E eu falava, vó, ele vai um dia entrar por aquela porta. Ah, vai. E aí ela chorava, pastor, mas a ponto de uma hora ele foi preso, ficou 5 meses na detenção, 5 meses e 5 dias. Nesses 5 meses eu falei, agora que Deus vai tratar com ele lá dentro. E aí nós fomos ali orando, mandava mensagem para ele lá dentro, ela entregava para ele. Quando ele saiu, passou uns dias, eu falei, e agora? Será que o Luiz Fernando vai mudar, né? E aquele que o bairro tem medo, quando o menino foi preso, então aí que falaram mais ainda da senhora. Aí, a senhora está indo para o monte, quanto mais eu estou vendo a senhora ir para o monte, aí o seu neto te envergonhando, olha não sei o que. Eu falava assim, irmã Cida, fala para eles que eles estão vendo agora, mas a visão que Deus está dando para a senhora é lá na frente. Enquanto eles estão falando aqui agora da sua vida, deixa o que Deus vai fazer lá na frente, eles vão contemplar lá. A senhora chora agora, mas lá na frente a senhora vai chorar de alegria, bênção. Aí ela falou, pastor, mas e aí? Estão tentando, estão me afrontando, estão falando disso. Falei, irmã, uma irmã de mais de 30 anos, imagine um bairro inteiro, bairro pequeno, família, outros. Aí, irmã, pastor, acho que eu não vou para a igreja, eu estou sem força. Eu ia lá na casa, colocava ela no carro, não vamos para a igreja hoje. É hoje que a senhora tem, está difícil, é hoje. Tá difícil, falaram isso. Aí ele foi preso, não, agora que nós vamos orar mais ainda. E ela foi. Saiu ele lá, do presídio lá. Aí eu falei, agora vamos só esperar. Sentado. Aí eu pego os meninos da casa de recuperação e levo para cooperar comigo na igreja, que é no caminho ali do Bom Sucesso. Aí eles vão lá. Aí os jovens, uns tocam os instrumentos e cantam e louvam e tal. Aí numa dessa, eu tô lá agora em outubro para novembro. Tô lá na igreja num culto de domingo, de repente, quem entra na igreja? Luiz Fernando. De chinelo, bermuda, camiseta. Deus não está olhando muito essa veste, porque Deus vai dar uma veste nova. Aí ele sentou lá no último banco, e eu tô lá.
Tinha o João, aluno do centro de recuperação, moreninho, fortinho, deu muito trabalho, mas estava sendo usado e é usado por Deus. No meio do culto, para o culto, falei: João, você, irmão Luiz Fernando, levanta. João, vai lá, profetiza na vida dele, abraça ele. Eu quero dizer que tem pessoas que estão se perdendo por falta de um abraço. Aí o João foi lá, abraçou o Luiz Fernando, orou com ele e eles bradaram a Deus. Acabou o culto. E agora? Pastor, e o Luiz Fernando? O que será do Luiz Fernando? Voltou para as drogas? Como é que está? Hoje já estamos entrando para o dia 1º de janeiro, de fevereiro, acabando o mês de janeiro. Começo, dia 11 de janeiro foi meu aniversário. De presente lá na igreja foi o primeiro casamento lá, realizado lá. A prima do Luiz Fernando veio para a igreja, tudo mais e tal. Pastor, eu quero casar porque eu quero colocar minha vida no altar. Oração de quem? Da irmã Cida, de toda a igreja. E o Luiz Fernando, onde que entra, pastor? Aí o Luiz Fernando foi ser padrinho junto com a avó, né? Entrar na igreja. Mas aí, comentou com a prima lá: prima, mas eu só tenho bermuda, minhas bermudas é daquelas, cheia de desenho e tal, né? Eu cheio de tatuagem, como é que eu vou lá? Luiz Fernando, aí a prima falou: eu comprei um terno, eu deixei para você ser meu padrinho. Ela automaticamente, a avó já orou no terno, deu para ele foi ser padrinho na igreja. Mais uma vez entrando na igreja, foi lá de terno, ele falou: puxa, no meio do casamento Deus usa uma irmã lá e a irmã vai lá e entrega algo para aquele jovem, falando que você é dessa casa, daqui você não pode sair mais. Luiz Fernando foi lá, aceitou Jesus no casamento da prima. Pastor, pastor, não quero mais sair da presença. Pastor, não quero mais fazer minha mãe, não quero fazer minha avó, não quero fazer mais ninguém chorar. Tem que chorar agora é de alegria. Resumindo, Luiz Fernando falou: pastor, eu quero fazer um discipulado, eu quero me batizar, eu não quero mais aquela vida. Fiz o discipulado com ele domingo que vem agora. Luiz Fernando, a prima que casou, vão passar pelas águas. Se você for lá agora, 2h da manhã, lá na cerâmica, quem está orando com a avó? Luiz Fernando está orando com a avó na madrugada. Você está entendendo quem vai estar com você nessa cadeira? Aquele que deu trabalho, aquele que dizia que não queria nada. Você está entendendo, minha irmã? Está difícil lá, mas vai vir. E domingo agora, para a honra e glória de Deus, Luiz Fernando vai passar pelas águas junto com a prima. Toda segunda-feira eu vou para a casa de recuperação. Quem que é o primeiro a ligar? Pastor, estou aqui na estrada esperando, o senhor vai vir para a clínica? Já estou esperando, que eu quero ir na clínica. Chegou lá na clínica, na última segunda-feira agora. Luiz Fernando, está preparado? Vai pregar. Deixa comigo, pastor. Foi lá pregar, falar do amor de Deus. Você está entendendo o que Deus vai fazer na sua vida, assim como fez na vida da sogra de Pedro? Foi, curou, ainda serviu a Jesus. Deus chegou na vida daqueles que estão enfermos lá naquela situação, vai curar e ainda vai servir a Jesus. Vai ser a diferença e ainda mais. Agora ele que está lá resgatando os jovens lá, que tinha o mesmo probleminha, a mesma questão. Eu falo: Luiz Fernando, pode ir lá. Vai lá na biqueira, resgata aqueles, fala do amor de Deus para eles. E ele está indo lá: pastor, deixa comigo. Pastor, tentou me envergonhar lá, falou que agora eu sou pastorzinho, que eu sou crentinho. Não. Quando você também estava lá, o que você falava? A mesma coisa. Então você vai ouvir a mesma coisa. Às vezes você vai ouvir a mesma coisa, porque outro dia, de repente, eu não queria nada com Jesus. Agora eu quero, eu estou aqui. Agora outros também vão falar a mesma coisa, mas aí eu tenho que buscar. Eu ouço isso. Às vezes eu vou buscar uma doação, a pessoa fala assim: olha, eu vou doar.
alimentos para a casa de recuperação. Mas o senhor deve ser igual esses alunos aí. Fala assim: o senhor deve ser drogado, nóia, que é assim que eles falam aí fora, né? Nóia, drogado, igual eles. Eu falo: sou, com certeza. Sou pior que eles ainda. Eu não chego nem ao pé deles, irmãos. E eu não sou merecedor nem de viver o que eles vivem aí, eu não posso. Mas só que Deus me enviou para vir aqui, ó. Você dá o alimento, eu vou levar e você vai ver o que Deus vai fazer lá na sua casa. Aí outra hora, às vezes eu estou na igreja, eu vou no lugar, aquela pessoa que falou do alimento naquele dia, tentou envergonhar, está lá: pastor, o senhor tem uma vaga para o meu filho? O senhor tem uma vaga para minha filha? Então, ai daquele que se levanta, vai te pedir ajuda ainda. Ai daqueles que falaram de você. Pode falar. Às vezes é na família, às vezes é lá na sua casa, às vezes é na empresa, na escola, no trabalho, ou às vezes até na igreja. Que eu já ouvi isso também na igreja. Pensa que não? Mas só que aquele que é envergonhado é exaltado depois na presença de Deus. Amém? Tenha certeza você que você pode estar sendo envergonhada nessa noite. Pode ter sido envergonhada. Pode ter sido afrontada no dia de hoje. Lá no trabalho, na família, na sua rua. Mas eu quero dizer que a hora que Jesus chegar e exaltar minha irmã, você vai ver se vai poder dar glória a Deus, aleluia, 24 horas. Porque Deus muda a história. Deus está mudando a sua história nessa noite. Com a permissão do pastor, para finalizar, pode colocar sobre os pés, irmãos. O mesmo Deus que tem feito maravilhas, eu quero numa outra oportunidade, pastor, assim que der, trazer os meninos aqui para tocar bateria, outro tocar guitarra. Vocês vão ver, irmãos, pessoas que nós tiramos do lixo, de caçamba de lixo. Até hoje mesmo ia vir também um dos rapazes comigo. Eu estava há um mês no supermercado, ele apareceu todo sujo, fedido, 3 meses sem tomar banho. Ele falou: pastor, eu não sou digno de entrar no seu carro. Eu falei: não, você vai na frente. Ele foi na frente, levamos para a clínica. Já faz o tempo, hoje ele já teve alta, começou a trabalhar. Segunda-feira, hoje é terça? Começou a trabalhar ontem. Deus restituiu o trabalho dele. Deus restituiu tudo. Você está entendendo que Deus está restituindo na sua vida nessa noite? Deus está restituindo porque na verdade você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Vai levantar, vai haver levante, mas eu quero dizer que lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Coloque a mão no seu coração, eleve o pensamento naquela pessoa no qual você precisa de Deus, que o Espírito Santo tome ele ou ela. Se há uma enfermidade nessa noite, só Jesus pode curar. Aonde Jesus chega, algo acontece. O Espírito Santo de Deus nesta noite, Pai. Pai, não sei qual é a situação que as suas irmãs, que os seus filhos, que a sua igreja está vivenciando. Eu não sei qual é a situação, a área onde o Senhor precisa agir, Pai. Seja sentimental, seja financeira, porta de emprego, seja nessa enfermidade, Pai, no qual o Senhor precisa entrar agora, sim, Pai, com providência. Pai, chega de ser envergonhado, chega de ser envergonhada. Tome este, Pai, que está aí pelas esquinas, aonde quer que esteja. Tome ele e ela, essa situação nas suas mãos, Pai. Assim como o Senhor chegou na casa de Pedro e ali houve-se saúde, houve cura na minha casa, na casa das suas filhas, dos seus filhos nessa noite. E vai entrando, Pai, só o Senhor pode curar. E toma essa pessoa pelas suas mãos, que o Espírito Santo venha fazer a diferença no filho, na filha, no marido, na minha casa, Pai. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar, não há nada neste mundo que o Senhor não possa resolver. Por isso todos os meus problemas, a minha ansiedade,
a minha angústia, essa depressão, essa situação, Pai, eu lanço aos seus pés, eu entrego nas suas mãos, Pai. Eu quero sair daqui nessa noite ainda mais fortalecida. Eu quero sair daqui com a minha vitória na minha mão, e quando eu chegar na minha casa, Pai, que o Senhor venha fazer a diferença. Palavras tópicas não quero ouvir mais, palavrão não quero mais, algo errado que não aconteça mais, porque o Senhor chegou, e aonde o Senhor chega, chega a cura nesta noite. Amém, Jesus. Tenha certeza que a cura chega lá na sua casa nessa noite. E depois que chegar, venha dar o testemunho aqui, que o seu testemunho vai salvar outras vidas também aí fora. Amém? E não deixe de fazer o ID, não deixe de vivenciar o ID. Eu e minha esposa vivenciamos o ID, e nós contemplamos o ID. Problemas vêm, mas nós vivemos o ID. Tem dia que não dá, tá difícil, mas nós vivenciamos o ID, porque quanto mais nós fazemos para Jesus, quanto mais investimos no reino, mais o reino investe em cada um de nós. Amém? Saia daqui nessa noite com a sua vitória. Agradeço a oportunidade, e as palmas louvam.